Não basta ser bonita, tem que ser ligeira. Oi, família, eu sou a Bia e esse é o Back to Cast. Feliz ano novo, minha gente! Conforme prometido e seguindo a programação desse podcast, estou aqui mais uma vez para trazer para vocês pensamentos que estão consumindo muito do meu tempo, da minha energia, e eu sinto que botar isso para fora me ajuda demais, e eu espero que o que eu trouxer aqui hoje contribua de alguma forma para vocês. Eu comecei esse ano refletindo muito sobre algumas decisões que eu tomo na minha vida, algumas escolhas, e hoje eu quero falar especificamente sobre dinheiro. Cara, dinheiro é um tabu para muitas pessoas, muitas famílias. Eu acho que o brasileiro, generalizando um pouco aqui a minha fala, não está acostumado a conversar sobre dinheiro, a falar sobre dificuldades, sobre o uso consciente dos seus recursos, enfim. E com isso, a gente acaba fomentando uma cultura de desperdícios, de exageros, de consumismo. Talvez você não seja essa pessoa que consome demais, que compra demais, que, enfim. Perdão, gente, tive que parar 2 minutos porque passou um carro aqui na minha rua tocando feiticeira. Voltando, porque o meu raciocínio se perde um pouco quando eu pauso. Mas, pensando muito sobre isso, eu tenho feito um exercício de observar um pouco as coisas que eu consumo, os meus gastos, enfim. E esses dias, em uma dessas faxinas que a gente vai fazendo de final de ano, né, eliminando algumas coisas, eu fui faxinar o armarinho do meu banheiro. E aí, eu tô numa fase que eu estou tentando deixar o meu cabelo crescer. Então, pra você que só ouve esse podcast e nunca viu meu rosto, quer dizer, é difícil, né? Porque a capa do podcast geralmente é minha foto. Mas enfim, não dá pra ver meu cabelo direito. O meu cabelo foi raspado em 2020. Em 2020 eu raspei a cabeça. Eu fiquei alguns anos raspando o meu cabelo, cortando muito curto, enfim. E desde o ano passado eu estou deixando o meu cabelo crescer. Com isso, eu preciso reaprender a cuidar do meu cabelo. Porque eu passei muitos anos da minha vida alisando o cabelo. Depois eu tive um problema de pele, onde eu tive que parar de alisar o cabelo. E aí, por conta disso, eu fiz como fala? Quando você... esqueci a palavra. Quando você deixa de alisar o cabelo e volta, gente, tem um termo específico. Meu Deus, fugiu completamente. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Quando você faz lá o Bishop, né? Que é o corte das partes lisas. Meu Deus, como chama isso? Ai, que ódio, esqueci. Enfim, tive que cortar meu cabelo, parei de alisar, enfim, eu usava cabelo liso muito longo, meu cabelo chegava na cintura, e eu tinha muito apego ao meu cabelo, então foi um processo bem difícil. E aí depois eu fiquei careca há muito tempo, na época que eu tava careca, nossa, eu abusava de cores no meu cabelo, então eu raspava, descoloria, raspava, pintava de rosa, verde, azul, laranja, nossa, já tive meu cabelo de vermelho. Tive várias cores de cabelo ao longo desse processo, e aí parei um pouco de pintar. Eu até pinto meu cabelo hoje em dia, mas tô deixando ele crescer porque eu quero realmente me ver de cabelo longo, só que dessa vez cacheado. E aí, justamente por ser cacheado, demora muito pra crescer. Mas estou nesse processo, e com isso eu vou comprando vários produtos, então máscara, creme, enfim, fui comprando várias coisas para ir testando ao longo do tempo, e aí essas coisas vão ficando paradas, e aí eu fui, né, depois fazer essa limpeza, joguei várias coisas no lixo, e eu fiquei muito triste com isso, porque é muito desperdício, sabe, é muita coisa, e eu sou essa pessoa, e eu compro muita coisa, então esse é
um ponto do ser ligeira que eu quero começar a trabalhar melhor em 2026. Eu quero cuidar um pouco mais do meu dinheiro. Eu quero ser um pouquinho mais mão fechada. Eu quero me dizer alguns nãos. Isso também vale para assinaturas. Então, assim, eu fiz nesse fim de ano um exercício de... Eu peguei a fatura do meu cartão de crédito, botei os gastos numa planilha divididos por categorias. Nossa, Bia, tem aplicativo que faz isso? Tem, mas é pago e eu não quero gastar dinheiro, como eu acabei de falar. Então eu mesma dediquei 1 hora do meu dia para fazer isso, e aí eu fui destrinchando, coloquei todos os meus gastos ali numa planilha, fui separando por categorias. Então, por exemplo, tudo que tinha lá relacionado a posto de combustível é transporte. O que tem de iFood, restaurantes e tudo mais, eu dividi entre alimentação essencial e alimentação de lazer. E assinaturas. Assinaturas, gente, nossa senhora. Vários streamings que às vezes eu nem assisto, eu passo a maior parte do tempo no Spotify, no YouTube, e enfim, várias assinaturas, vários gastos que eu, se tiver essa consciência e esse controle mais próximo, eu tenho certeza que eu não faria. Então, o primeiro ser ligeira, porque eu vou fazer outros episódios falando sobre isso, né? Que não basta ser bonita, tem que ser ligeira. Sobre estudos, sobre relacionamento, sobre, enfim, a forma como você se comporta em determinados lugares. Tudo isso é você ser ligeira. E eu espero que vocês sejam ligeiras, minhas irmãs, amigas, queridas que estão aqui me ouvindo. E você que é um homem... boa sorte. Brincadeira. Seja ligeiro também. Não vai ser tonto, não. Então, assim, tenho pensado muito sobre essa questão de desperdício. No ano passado, eu também fiz uma limpeza semelhante, mas dessa vez na minha maleta de maquiagem. Gente, sem brincadeira, deve ter ido uns 3 quilos de coisa pro lixo. Tudo bem que são coisas que eu fui comprando ao longo do ano, ao longo dos anos, e não tinha parado para fazer essa limpeza, né? Não tinha parado para olhar para o que estava, por exemplo, fora da validade, ou para coisas que eu realmente não faria mais uso porque não faz mais parte do meu estilo, não são coisas que eu acho que combinam comigo atualmente, sabe? Então eu fiz essa limpeza também, e aí assim, é mais dinheiro que vai pro lixo. E assim, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês sobre essa questão de desperdício, de grana, de consumismo, eu estou falando principalmente porque são coisas que me afetam. Então, assim, eu não sou a pessoa que tô falando isso pra vocês porque vivo numa realidade em que eu não desperdiço nada. Como eu acabei de falar, joguei um monte de coisa no lixo que eu não consegui usar tudo porque, enfim, ficou pra estragar. Mas eu quero justamente ser essa pessoa que compra menos, que consome menos e que compra coisas conscientemente. Eu, até olhando pra isso, assim, eu costumo comprar coisas que duram muito. E aí vou dar um exemplo pra vocês em relação a tênis. Esse foi até um choque quando eu comecei a namorar a Thaís. Porque eu comprava tênis, eu sempre fui apaixonada por All Star, né? Por Converse. Até hoje eu uso muito Converse. Na verdade, hoje até um pouco menos, porque hoje eu tô prezando por um pouco mais de conforto. Mas eu tinha Converse e eu tenho Converse, que sem brincadeira, esses dias eu até tava vendo uma foto de um tênis que eu tenho há pelo menos 9 anos. 8, né? 8 anos. Que é a idade do meu afilhado, que eu tava com esse tênis, inclusive, na festa de 1 ano dele. Então, eu comprei um pouco antes e tudo mais. Minha mochila foi um presente, mas que eu tenho há muito tempo. Então, assim, eu gosto de comprar coisas que tenham uma boa durabilidade, justamente para comprar menos. Mas essa questão de cosméticos pro meu cabelo foi um ponto que agora eu precisei dar uma segurada. Eu queria muito conseguir testar mais as coisas antes de comprar um pote grande, sabe? Mas eu não consigo, né? Então, como eu tô nessa fase de descobrir o que o meu cabelo precisa, entender um pouco, né? Qual o melhor produto para cuidar do meu cabelo, deixar ele numa aparência que me agrade,
eu fui comprando algumas coisas, mas esse é um processo que eu quero me policiar um pouco mais. Principalmente, gente, porque eu cheguei numa fase da minha vida onde eu botei na minha cabeça que eu vou fazer 30 anos e eu preciso me organizar, principalmente financeiramente. E aí está nascendo a Bia Mão de Vaca, sabe? O Beatriz 2.0. Logo, logo vocês vão perceber que essa fala pode durar 1 ano ou pode durar 5 minutos. Mas é um exercício que eu estou tentando. Já estou muito feliz de tentar. Então eu realmente quero olhar para isso de uma forma mais consciente, ser mais ligeira em relação aos meus gastos, ter mais consciência, ter mais responsabilidade, justamente para que no futuro eu tenha mais tranquilidade. E ser ligeira também é pensar um pouco mais no meu futuro. E é isso, por enquanto. Quis trazer esse assunto aqui porque eu estava muito reflexiva sobre isso nos últimos dias. E eu acho que vale essa reflexão para vocês também. Então, assim, você que tá aí gastando todo final de semana com bebida ou comprando aquele monte de blusinha que acaba ficando aí na sua gaveta e depois você não usa ou não usa tanto quanto deveria, enfim. Ou aquele monte de maquiagem, aquele monte de bolsa, aquele monte de acessório, ou aquele item que de repente virou hype, aí você acha que precisa fazer parte daquilo. A gente falou de modinhas do ano passado, hein? Às vezes tá tudo bem não fazer parte. Eu vi um vídeo no TikTok esses dias que eu até repostei, que a moça fala exatamente sobre isso, assim. Tá tudo bem não ter o celular do ano, tá tudo bem não trocar os móveis da sua casa a cada 3 anos, tá tudo bem não comprar roupa todo mês, tá tudo bem não ser mais uma pessoa influenciada pela blogueira e tá ali usando todo o gloss, toda a maquiagem, todo o creme, enfim. Tá tudo bem, sabe? Usem o dinheiro de vocês com sabedoria. Tenham responsabilidade. Eu não sou economista, eu não sou educadora financeira, eu tô dando uma dica de amiga. Porque, como eu disse, a gente não conversa sobre isso. A gente não troca dica. A gente não fala sobre formas de usar melhor o dinheiro, de economizar E eu vou dar uma outra dica pra vocês, falando em economia e tudo mais. Eu vou até deixar o link aqui, acho que não sei se eu já fiz isso antes, mas já que estou falando que preciso economizar dinheiro e que quero ganhar mais dinheiro, eu vou deixar aqui no encarte desse episódio um link da Melios. Não sei se vocês conhecem a Melios, mas a Melios é um site de cashback, de bônus e tudo mais. E aí, eu amo a Melios, porque tudo que eu vou comprar, todo site que eu acesso para comprar alguma coisa, eu sempre abro a Melios antes para ver se tem cashback. E assim, gente, todo ano eles me mandam uma retrospectiva, sei lá, R$500 de cashback, R$400 de cashback. Eu nem lembro agora quanto foi ano passado, mas assim, compras bobas. Por exemplo, a Amazon tem cashback na Melios. Cobase, que eu compro ração, enfim, coisas para as minhas cachorras tem cashback na Melios. Tô falando essas marcas aqui, pode ser que no momento que você abra não estejam essas lojas disponíveis, porque pode ser que a parceria encerre em algum momento, mas trazendo exemplos. Drogasil, que eu compro online, retiro na farmácia geralmente. Então, assim, toda a forma de economizar é válida. A Melios tem programa de indicação, por isso que eu vou deixar meu link aqui, caso você queira fazer uma extensão. E aí, como é que funciona esse programa de indicação? Você faz seu cadastro da Melios a partir do meu link, e aí, se você fizer uma compra válida, a minha indicação passa, né, a ser vigente e eu recebo por essa indicação. E aí você pode indicar para outras pessoas também. É uma dica muito útil. Eu estou falando porque eu uso muito, inclusive fiz uma compra recentemente que me rendeu R$180 de cashback, fiquei super feliz. Adidas sempre compro, e aí varia a porcentagem. Então, assim, às vezes tem 5%, 10%, 3%, 2% de cashback. Vai de acordo com a época, com a promoção vigente, mas tem diversas categorias que você pode utilizar. Cursos eu compro sempre com cashback da Melios também, então a Udemy sempre tá com parceria e eu aproveito isso. Então, assim, é uma oportunidade tanto, né, de vocês me ajudarem, se vocês fizerem o cadastro com o meu link, como também
Como também de economizar uma graninha, receber o dinheiro de volta por compras que você está fazendo. Quem sabe ganhar uma grana com indicações, então vou deixar meu link aqui para vocês, tá? Porque amigas fazem isso, tô dando uma dica boa de uma coisa que eu uso. Não tô mandando vocês jogar o tigrinho, tá? Não tô mandando vocês comprar body splash ruim, com cheiro de vômito, entendeu? Não tô botando link de nenhum golpe, de gominha, de cabelo, tô indicando uma coisa que funciona. Então, o mínimo que você pode fazer é clicar aqui e me ajudar, tá bom? Desculpa o tom passivo-agressivo. Mas é isso, gente. E assim, se tiverem oportunidade, conversem sobre grana com as pessoas, sabe? Às vezes seu amigo tem uma dica legal. Às vezes seu amigo que você acha que é mão de vaca tá economizando para uma coisa maior na vida dele. Ou às vezes você sabe que seu amigo tá enforcado em dívida. Conversa com ele também. Sabe, eu acho que a gente fala pouco sobre isso, mas é importante. Porque às vezes o assunto que fica por baixo do tapete e não tem tanta atenção, acaba que a ignorância te engole nesse aspecto. Então, troquem, falem um pouco, se quiser deixar aqui nos comentários. Se acharem que eu falei alguma besteira, por favor, me corrijam, mas tô aqui na intenção de fazer você pensar e ficar ligeira. Beleza? Muito obrigada por ouvir esse episódio até aqui. Compartilha com alguém que tá precisando desse chacoalhão, sabe? Não quero que pareça um papo de coach, não quero que pareça que eu tô aqui. É conversa de amiga real, tá? De mulher pra mulher. Supera! Brincadeira, é que eu amo essa música. Ou de mulher pra homens, de mulher pra bichas, de mulher pra elos. Todos os públicos são bem-vindos aqui no meu podcast. Menos os bolsonaristas. E é isso, minha gente. Um beijo. Até o próximo episódio. Conto muito com a colaboração e presença de vocês. Fui!